Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Vou começar essa transmissão com uma frase de Santa Teresa de Jesus. O mal do mundo deriva de não se conhecer a verdade das Sagradas Escrituras. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem o rosário e espalhassem a devoção ao mundo todo. Precisamos continuar atendendo nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração para ser feita diante do crucifixo, porque a morte de cruz é o mais sublime e arrebatador dos exemplos. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Antes de ler a Bíblia, devemos rezar essa oração. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas, faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vamos ao conhecimento das Sagradas Escrituras, pois a escrita da palavra nos preserva da revolta contra Deus em meio às provações, bem como das pretensões de grandeza e de exclusividade de Jesus. 13 de outubro de 2019, Liturgia da Palavra. Virtude humana fundamental, a gratidão, não pode estar ausente da vida do cristão. Acolhendo com fé a palavra, reconheçamos a ação salvadora de Deus e agradeçamos seu imenso amor. E hoje são duas leituras, a primeira é do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14 a 17. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocaustos ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a segunda leitura é da carta de São Paulo a Timóteo. O capítulo é o 2, versículo 8 a 13. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho?
Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Essa é uma passagem de Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o capítulo é o 17 e o versículo é de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salmos, o de louvor hoje é o 68. Deus se levanta, seus inimigos debandam, seus adversários fogem de sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa, como a cerca se derrete diante do fogo. Assim perecem os injustos diante de Deus. Os justos, ao contrário, se alegram, exultam na presença de Deus e dançam de alegria. Cantem a Deus, toquem ao seu nome. Atapetem o caminho daquele que avança pelo deserto. O nome dele é Javé. Alegrem-se na presença dele. Pai dos órfãos, protetor das viúvas, assim é Deus em sua morada santa. Deus dá aos marginalizados uma casa, liberta os cativos e os enriquece. Somente os rebeldes permanecem na terra seca. Ó Deus, quando saías à frente do teu povo e avançava pelo deserto, a terra tremeu, o céu se dissolveu diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Derramaste sobre tua herança, ó Deus, uma chuva copiosa, aliviando a terra esgotada, e o teu rebanho habitou na terra, que tua bondade, ó Deus, preparou para o pobre. O Senhor deu uma ordem, o anúncio de um exército numeroso. Reis e exércitos fogem correndo e as mulheres repartem os despojos. Enquanto vocês repousavam nos apriscos, as pombas batiam suas asas prateadas, destilando ouro de suas plumas. Enquanto o Todo-Poderoso dispersava os reis, a neve caía sobre o monte sombrio. O de súplica hoje é o 56. Tem piedade de mim, ó Deus, porque me atormentam o dia todo, me atacam e me perseguem.
O dia todo me espreitam e atormentam, são muitos os que do alto me combatem. Levanta-me no dia terrível, pois eu confio em ti. Em Deus cuja promessa eu louvo, nesse Deus eu confio e não temerei. Que pode o mortal fazer contra mim? Todos os dias eles discutem e planejam, maquinando o mal contra mim. Eles se reúnem, se escondem e observam meus passos, espreitando com avidez a minha vida. Rejeita-os por causa da injustiça deles, ó Deus. Derruba com tua ira os povos, anota em teu livro a minha vida errante. Recolhe minhas lágrimas em teu odre. Meus inimigos recuarão quando eu te invocar. E assim eu saberei que tu és o meu Deus, em Deus cuja promessa eu louvo, em Javé cuja promessa eu louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que pode um homem fazer contra mim? Eu mantenho os votos que fiz a ti, ó Deus. Eu os cumprirei com ação de graças, porque livrastes da morte a minha vida e meus pés de uma queda, para que eu ande na presença de Deus na luz dos vivos. O didático hoje é o 52. Por que você se gloria com o mal e se gaba contra o fiel? Você está o dia todo planejando cilada, sua língua é navalha afiada. Outrora de fraudes, você prefere o mal e não o bem, a mentira e não a franqueza. Você gosta de palavras corrosivas, ó língua fraudulenta, por isso Deus destruirá você para sempre, o abaterá e o varrerá da sua tenda, arrancará suas raízes do solo fértil. Os justos verão isso e temerão, e rirão à custa dele, dizendo: eis o homem que não colocou Deus como sua fortaleza, confiou em sua grande riqueza e se fortaleceu com ciladas. Quanto a mim, como oliveira verdejante na casa de Deus, é no amor de Deus que eu confio, para sempre e eternamente. Vou celebrar-te para sempre, porque agistes, e diante dos teus fiéis vou proclamar teu nome, porque ele é bom. Vamos ao encerramento dos Salmos. Pai Celeste, nossa oração cotidiana deve iluminar nossa vida cristã. Nossa vida é puro dom, por isso queremos que ela seja respeitada e amada por todos. Somos peregrinos neste mundo e devemos caminhar no desprendimento e na solidariedade. Amém. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos encerrar essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, com o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.